Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec e colhido das experiências mediúnicas através das instruções dos Espíritos. Estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e iremos ver no estudo de hoje as opiniões de Kardec em relação a essa expressão de amar os inimigos, o que Jesus quis dizer ao definir essa nova concepção de perdoar as ofensas, oferecer a outra face e amar aos inimigos. Veremos também as instruções dos Espíritos em relação aos duelos, uma prática muito comum antigamente e que com o tempo foi se abolindo, mas aqui ficaram as lições dos Espíritos em relação a essa prática tão atrasada, como iremos ver. Então, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo é formado por esses itens: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, e instruções dos Espíritos sobre a vingança, o ódio e o duelo. Como eu sempre explico no início de todo estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo é formado pelas passagens evangélicas comentadas por Kardec e, ao final de cada capítulo, mensagens de espíritos superiores ou de espíritos não tão superiores, mas que serviram de aprendizado, são colocadas para a nossa reflexão. Na grande maioria das vezes, as mensagens são de espíritos nobres, espíritos puros, ou que já querem o bem e já fazem o bem. Iniciemos então o primeiro item: retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, demonstrando aí a inovação do Cristo quando trouxe o amai os vossos inimigos. Pois amar os amigos é coisa que todos fazem, inclusive os pagãos, inclusive os publicanos. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Também está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Jesus aí se referindo àqueles que aplicavam a justiça na época. Se a gente atualizar para a sociedade atual, ele está dizendo que se a nossa justiça não for maior que a justiça dos juízes que aplicam as leis aqui e daqueles que são responsáveis por analisar as condutas humanas, também no âmbito religioso, nós não entraremos no reino dos céus. As nossas sentenças, as nossas decisões precisam ser maiores que aquelas proferidas pelos juízes, por aqueles que aplicam a lei dos homens. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem?
Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Essa passagem é muito clara, demonstrando que fazer o bem a quem nos ama é muito fácil. Amar a quem nos quer bem também é muito fácil. Emprestar um dinheiro para quem poderá retribuir o favor também é fácil. As pessoas de má vida fazem tudo isso. Por isso, tem mérito aquele que faz sem esperar nada em troca. Vejamos então os comentários de Kardec sobre essas passagens. Ele diz: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, o amor sendo o ápice da caridade, amar os inimigos é a aplicação sublime da caridade. Quem tem essa virtude conseguiu a maior vitória contra o egoísmo e o orgulho, pois nós sabemos o quão difícil é perdoar uma ofensa, quanto mais amar o inimigo. Kardec vai explicar agora o que Jesus quis dizer com amar o inimigo, demonstrando que há uma pobreza na linguagem, obrigando Jesus a utilizar uma expressão que não corresponde ao núcleo do seu ensinamento. O amor aqui não é o amor entre amigos, entre parentes. Jesus não é inocente a esse ponto, ingênuo a esse ponto, de exigir que nós amemos aos inimigos como amamos um parente, um irmão, um amigo. Amor aqui tem uma expressão um pouco diferente no sentido. Vejamos a explicação de Kardec. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então Kardec é muito claro, muito lógico, explicando como de fato é que nós não conseguimos amar um inimigo da mesma forma que amamos um amigo ou um irmão. A presença de um inimigo nos faz acelerar o coração, nos faz ter sentimentos que contrariam a afetuosidade, porque nós sabemos que aquela pessoa nos quer mal. Então, a ternura pressupõe confiança. Ninguém confia em outra pessoa que sabidamente quer o nosso mal. Então, o sentido da palavra amar não é o amor como conhecemos. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Ou seja, a presença de alguém que nos quer mal causa uma consequência lógica que está previsto, inclusive, na ciência, que é a repulsão de fluidos. Então, quando alguém nos deseja o mal, ela está exalando esses sentimentos, essas vibrações de repulsa contra nós. E aí,
haverá uma repulsão, haverá uma resposta do nosso sistema, tanto físico quanto moral, espiritual. Porque o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, ou seja, nós sentimos essa vibração negativa que o nosso inimigo envia para nós, enquanto que o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Aí está então a diferença entre essas sensações, quando se aproxima um amigo ou quando se aproxima um inimigo. Por esse motivo, já que existe uma repulsa natural causada pelo próprio sentimento exarado pelas pessoas que não se dão bem, que são inimigos, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração assim ao amigo como ao inimigo o mesmo lugar. Então, é impossível, colocar no coração duas figuras, em que uma nós amamos como amigo, como irmão, e outra que nos tem repulsa. A palavra utilizada pelo mestre se deu pela pobreza de linguagem humana, que obrigou a servir-se do mesmo termo para exprimir sentidos diferentes de um sentimento. Por isso precisamos estabelecer diferenças entre o amor de irmão e esse amar aos inimigos, nas palavras do Cristo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então ele prossegue dizendo que o coração bate diferente na presença de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Olha a diferença, e aí está o segredo de compreender essa passagem evangélica. Amar o inimigo, nos dizeres do Cristo, é não guardar rancor contra alguém, não guardar ódio, não desejar o mal dessa pessoa e muito menos desejo de vingança, que é o combustível que acende as obsessões, que nutre as perseguições espirituais. Desejo de vingança é o que causa as obsessões. Então, amar os inimigos é não desejar mal aos outros ou àqueles que nos fizeram mal. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. E aí está a dificuldade. Porque muitos vão dizer, eu perdoei fulano. Porém, há um pensamento oculto, há condições para esse perdão. E aí já não é mais perdão, já não é mais o amar o inimigo. Amar verdadeiramente o inimigo, nas palavras do Cristo, é não desejar mal, perdoar de verdade, sem qualquer condição, o mal que causou. Aí sim estaremos amando ao inimigo. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo, felicidade, em vez de pesar, de tristeza, com o bem que acontece com eles. Olha como é difícil amar o inimigo. Quando acontece algo ruim com alguém que nos odeia, se nós ficamos felizes com isso, nós não estamos amando ao inimigo conforme Jesus aconselhou. Amar verdadeiramente o inimigo é não desejar o mal verdadeiramente. É desejar que aconteçam coisas boas com essa pessoa. Vejam como é difícil. É socorrê-los em se apresentando uma oportunidade. É abster-se, até mesmo por palavras ou por atos, de tudo que possa prejudicá-los. Quem faz isso, gente? Muito difícil.
mas quem faz é o verdadeiro cristão. É não falar mal de um inimigo, é não fazer algo que os prejudique, mesmo que tenha oportunidade que ninguém saberá. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Ainda tem isso, ó. É fazer o bem pelo inimigo, mas sem uma intenção oculta de humilhá-lo, porque muita gente vai dizer: eu te perdoo. Então toma aqui o meu perdão. Ajoelha e aceita o meu perdão. Isso aí é perdoar humilhando, não é perdoar de verdade. Isso aí é fazer o bem humilhando a pessoa. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Ou seja, quem faz isso tudo que ele disse aí, perdoar a ofensa, não desejar o mal, ficar feliz com o bem que acontece ao inimigo, não praticar nenhuma atitude, nem palavra, nem gesto que possa prejudicá-los. Somente quem age assim estará cumprindo o mandamento do Cristo. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso, ou seja, aquele que não crê nas palavras do Cristo ouve o amar os inimigos e acha um absurdo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então, quem não absorveu o mandamento de amar o inimigo, pensa que a postura mais correta é eliminar toda pessoa que nos prejudica. Mas o cristão não pode agir assim. Daí o desejo de vingar-se, ou seja, de responder a um mal sofrido. A vingança vem puramente disso. Sofremos um mal, fomos prejudicados por alguém, e aí desejamos retribuir o mal com o mal, nos vingando dessa pessoa. Dessa atitude nascem as obsessões diariamente no mundo. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Então, além de muitas pessoas pregarem que se vingar é simplesmente lavar a honra com o sangue do outro, são equivocados. E aqueles que não se vingam, mas mantêm o rancor, também estão desejando mal para a pessoa. E isso não é amar os inimigos. Kardec então vai dizer: para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então, para nós, espíritas, que conhecemos a vida futura, sabemos o que nos aguarda após a morte e temos plena consciência da necessidade de evolução, de reforma íntima, não podemos deixar de praticar o amar o inimigo. Não podemos nos entregar à vingança, à resposta, à reação a um mal sofrido e, principalmente, ao duelo, como nós veremos aqui. Uma prática que não mais está presente em nossa sociedade, mas fez parte do passado. Lavar a honra através de um duelo, onde um assassinava o outro. Então, o espírita cristão, sabendo do passado, sabendo do futuro, sabendo que essa existência aqui é rápida, passageira, não podemos agir assim. O espírita sabe que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos. Nós, espíritas, sabemos do atual estágio da terra, mundo de provas e expiações, e por isso, recheado de espíritos infelizes, perturbados e maus. Sabendo então dessa realidade desse planeta, nós não podemos alegar desconhecimento. Devemos, ao contrário, dar o testemunho
frente a essas pessoas. Que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Então o espírita, ele recebe com felicidade as provações, porque sabe que é para o seu avanço moral. E além disso, ele tem um ponto de vista mais avançado que os demais, que as demais pessoas, materialistas especialmente. Por quê? Com a nossa visão espírita, as vicissitudes, os obstáculos se tornam menos amargos. Nós sabemos que tem uma função. Nós sabemos que a dor tem essa função de propulsão das nossas almas para a ascensão espiritual. E que nós muitas vezes precisamos passar por algumas situações a fim de resgatarmos faltas do passado. Então, o espírita tem essa visão mais ampla e, por isso, não pode se queixar das provas, queixar das pessoas que são instrumento para a expiação, para a provação. Olha que raciocínio de Kardec. O espírita não pode reclamar das situações porque sabe da função da dor, da função da dificuldade, muito menos das pessoas que são instrumentos para proporcionar essas expiações e provações. Então, amar o inimigo é também reconhecer que ele é um instrumento para as nossas provações e que essas provações são necessárias ou são naturais a este mundo. Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, ou seja, por colocá-lo à prova, deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Olha que visão, por isso que é uma visão que muitos não entendem, é uma visão que Chico Xavier tinha e muitos não compreenderam, de agradecer a Deus tanto pelas dificuldades quanto pelas mãos das pessoas que nos provocam as dificuldades. Parece loucura, e muitos vão nos achar loucos. Esses espíritas são todos malucos. Como que eles agradecem a Deus por alguém que lhes fez mal? Mas é porque nós temos essa compreensão mais ampla da vida. Sabemos do envolvimento que temos com essa pessoa no passado, sabemos do nosso passado de erros, sabemos da oportunidade que é dar o testemunho diante de uma dificuldade para ascendermos espiritualmente. Então nós sabemos, nós temos ciência da oportunidade que é a elevação espiritual diante de uma dificuldade. Por isso agradecemos tanto pela situação difícil quanto pela pessoa que provoca a situação difícil. E aí, o espírita não vai fugir do trabalho, do dever, de conviver com pessoas difíceis, de abraçar pessoas que todos ignoram e excluem, de ouvir pessoas que ninguém quer ouvir, de estender a mão a pessoas que todos abandonaram, porque nós sabemos, primeiro, da nossa função, do nosso dever na terra, de estender as mãos aos sofredores. Segundo, porque temos consciência da necessidade de darmos o testemunho, de vencermos nossas paixões e demonstrarmos a Deus que mudamos, que realizamos a reforma íntima, depois de um passado extenso de erros que carregamos. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Então, a ideia de agradecer a Deus nos leva ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, além de elevar-se, o perdão das ofensas nos leva ao engrandecimento do nosso espírito perante os olhos do ofensor e perante os nossos próprios olhos também, evitando os dardos do inimigo. Kardec ainda prossegue:
O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. Olha a comparação que ele faz. Quem está numa posição elevada no mundo não se ofende com pessoas que estão em posições menores. O mesmo acontece no mundo moral, daquele que se eleva da humanidade material. Então, o espírito que eleva-se pela moral, pela virtude, ele não vai se ofender com uma pessoa inferior moralmente. Uma pessoa que ainda não atingiu essas virtudes. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Quem é elevado já sabe disso. Já sabe que o ódio e o rancor baixa a vibração, rebaixa na classe dos espíritos. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Nós vamos ver aqui em uma das mensagens dos Espíritos que o maior exemplo disso foi o Cristo. Cristo foi aviltado, ofendido, perseguido, machucado, espancado, chicoteado, preso numa cruz. E ele respondeu a essas ofensas? Ele reagiu com violência? Não. Ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas ofensas. Então, o maior exemplo é do Cristo. Pensar que nós devemos agir diferente do Cristo já é pensar fora da linha cristã. Vejamos o item Os Inimigos Desencarnados. Kardec ainda diz: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Então, além de tudo isso que ele falou, que nós tratamos até agora, tem mais um motivo para o espírita ser indulgente. O espírita sabe, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. A maldade decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau também reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, além de tudo o que falamos, o espírita sabe que a maldade é um estágio, é uma condição passageira, que o mal de hoje será anjo amanhã. Então, isso é mais um motivo para não nos ofendermos, para perdoarmos aqueles que nos têm por inimigos, porque eles também um dia serão nossos amigos, serão espíritos de luz também. O espírita sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então, além disso tudo, nós sabemos que a vida prossegue após a morte. De nada adianta manter uma inimizade depois da morte, porque ele continuará nos odiando, mesmo depois da morte. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Então, para quem sabe da realidade espiritual, da lei da reencarnação, não deve se vingar, não pode se vingar, porque a vingança, ainda que se mate o inimigo, trará maior ódio, maior irritação desse espírito que continuará a nos perseguir. E nós sabemos que numa outra existência teremos que retornar junto dele. Isso é inexorável. Se temos um inimigo ferrenho, teremos que voltar com ele numa outra existência. Seja como filho, seja como pai, seja como irmão. E a depender do ódio, podemos vir até mesmo gêmeos siameses grudados, né? Por conta de um ódio extremo, aí nos casos extremos, né? Então o espírita sabe que a vingança não resolve, pelo contrário, piora a situação, pois o ódio prosseguirá após a morte.
podendo, inclusive, acarretar numa existência futura junto dos inimigos. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, quem é espírita sabe que não existe verdade nessa expressão, extinguir o ódio com sangue, porque o sangue não extingue o ódio, alimenta esse ódio, que prosseguirá na vida após a morte. Então, o Espiritismo esclarece a razão positiva, a utilidade prática do perdão preceituado pelo Cristo. Amai os vossos inimigos. Porque não há coração, por mais perverso que seja, que não fique um pouco sensibilizado pelo bom proceder, quando recebe uma dádiva, um ato, um gesto de bondade. Ele pode não demonstrar, mas o seu coração se sensibiliza, nem que seja um pouco. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias. Então, por mais que aquele inimigo não se toque com o nosso perdão, com o nosso gesto, a gente pelo menos não vai estar dando pretexto para que ele prossiga nos maltratando ou respondendo a uma ofensa que dirigimos a eles. Muitas vezes, dessa forma, nós poderemos fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Quantos exemplos a literatura espírita nos dá disso? Médiuns como Divaldo Franco relatam isso, que antigos obsessores se tornaram grandes amigos dele. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Essa parte final é de um aprendizado gigantesco. Olha o que Kardec está dizendo. Aquele que causa irritação ao seu inimigo, ou seja, estimulando a vingança, reagindo a um mal sofrido, se vingando, transformará aquele indivíduo num instrumento que a justiça divina se utiliza para nos punir. Olha o que Kardec está dizendo. Quem não perdoa, quem se vinga, está fazendo do inimigo um instrumento que Deus usa, a lei divina usa, para nos punir, no sentido de que a nossa atitude de vingança proporcionará uma resposta do inimigo a que nós não estaremos protegidos, porque é lei de causa e efeito. Se nós nos vingamos, fizemos o mal. Se nós não perdoamos, também estamos fazendo mal para aquela pessoa. E aí ela poderá ser um instrumento utilizado pela lei divina para nos punir, para que a lei de causa e efeito se concretize. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Existem, portanto, inimigos desencarnados e encarnados, frutos da vingança, frutos da ausência de perdão. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Olha o que diz o início desse parágrafo, desse item. As obsessões, as subjugações são as ferramentas dos espíritos inferiores que odeiam, que se vingam, que são inimigos
dos encarnados. Então, o inimigo espiritual vai buscar sempre a obsessão, a subjugação, a perturbação daquele que tem por inimigo. E esse gênero de prova, ou seja, a obsessão, ela precisa ser utilizada pelo espírita como uma oportunidade para se adiantar, recebendo essa influenciação negativa com resignação e como consequência do nosso planeta. O espírita deve agir, deve se desvencilhar da obsessão, mas deve também reconhecer que se a obsessão existe, é porque houve um liame entre o obsessor e o obsidiado. Se nós somos os obsidiados, tenhamos em mente que estamos alimentando essa ligação com o obsessor. E se há essa ligação é porque ou não perdoamos ou fizemos mal a ele no passado. Então, a obsessão é a oportunidade para recebermos com resignação essa provação e lutar, logicamente, contra ela para nos reconciliarmos com esse inimigo do passado. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, também devemos proceder assim com relação aos desencarnados. Então a conclusão é muito lógica de Kardec. Se não existisse maldade no mundo, não existiriam espíritos maus. E se temos que ser benevolentes com os encarnados, também devemos ser benevolentes com os desencarnados, perdoando as ofensas tanto dos homens aqui da Terra quanto dos espíritos. Kardec ainda vai dizer: antigamente, outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Então, quando se faziam sacrifícios humanos, era para atender exigências de deuses infernais, que na verdade eram espíritos maus. Os deuses infernais do passado deram lugar aos demônios, que são a mesma coisa. E o Espiritismo demonstra que demônio nada mais é que uma alma de um homem perverso, que ainda não se despojou dos instintos materiais. Essa é uma lição que só o Espiritismo traz. O demônio, ou seja, o espírito mau, é o espírito de alguém que já viveu na Terra e que é mau, mas que um dia será bom. Ele não é uma criatura maléfica criada por Deus. Deus não criou o mal. Deus não expulsa um anjo do paraíso e ele se torna o símbolo do mal. Não existe a figura do diabo instituída num ser. Existe o conjunto de maldades, o conjunto de atitudes infelizes dos maus, representadas na figura do diabo, de forma alegórica. Mas não existe de fato um ser que se contrapõe ao poder de Deus, e muito menos que foi anjo e foi expulso do paraíso, porque nós não regredimos. Não é possível que um anjo regrida a um ponto menor que o de um ser inferior na Terra. Ou seja, se ele representa o mal, se ele é o diabo, ele é um ser que está abaixo do homem mais mau que conhecemos na Terra. É impossível que um anjo, alguém que alcançou as virtudes celestiais, possa regredir a tal ponto. Então o Espiritismo comprova que demônio, na verdade, são espíritos de homens maus, que um dia serão bons. E os instintos materiais desses homens maus não serão aplacados senão mediante sacrifício do ódio existente, ou seja, pela caridade.
Então, aquele círculo vicioso de perseguidor e perseguido, de vítima que se torna algoz, de algoz que se torna vítima, só cessa quando os homens substituem a maldade pela caridade. Somente quando um deles decidir perdoar, decidir ser caridoso para com o inimigo, é que as obsessões findarão. O espírita sabe ainda que a perseguição, o ódio e sacrificados então pela caridade só poderá ter efeito para impedir a prática do mal e reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. Então, além de cessar as obsessões, a caridade também vai impedir o mal e reconduzir esse indivíduo para o bem. Olha que beleza há nisso. É muito mais bonito você acreditar e fazer por onde libertar um espírito mau do que simplesmente expulsá-lo, como é feito nas atitudes da Igreja Católica, por exemplo, quando expulsa o demônio, envia ele para o inferno para que sofra eternamente, ao invés de enxergá-lo como um ser mau, mas que será bom. Um homem que foi ultrajado e se acha no direito de se vingar e de perseguir. É muito mais bonito você esclarecer um indivíduo desse, explicando para ele que se ele foi vítima, é porque foi algoz antes. Se Deus permitiu que ele sofresse algo, é porque ele fez no passado. E aí ele começa a compreender que o mal que ele sofreu não foi injusto. Foi necessário, foi consequência de um mal que ele proporcionou a outra pessoa ou aquela própria que lhe causou o mal. E aí ele vai compreender a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, e vai desistir daquela vingança, passando então a se reconciliar pouco a pouco com seu inimigo e a se tornar um homem de bem. O início dessa trajetória se dá com a caridade, que extermina o ódio e contribui para a salvação do perseguidor. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve, ou seja, não se limita ao âmbito pequeno aqui da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Fica fácil de enxergar como o amar os inimigos é decorrente da solidariedade e fraternidade universais. Porque somente amando o inimigo dessa forma que Kardec explica aqui, é que nós podemos, de fato, guiar o indivíduo para o bem, reconciliar corações que se odeiam e proporcionar a redenção das almas. Percebem como é muito mais bonito esse gesto do que simplesmente expulsar um espírito, desejar que ele sofra eternamente num local de intenso sofrimento? Ao invés de reconciliar os corações, fazê-lo enxergar o erro que comete e voltar essa alma para Deus? Por isso, o Espiritismo ensina a amar os inimigos conforme Jesus assim prescreveu. Vejamos agora, nessa última parte do estudo, sobre o oferecer a outra face. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir,
e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Vejamos como Kardec interpreta essa passagem em que Jesus determina oferecermos outra face, dar ao ladrão mais do que ele nos tirou, olha só, e caminhar 2.000 passos a quem nos pedir que caminhe com ele 1.000 passos. Vejamos o que Kardec interpreta, já lembrando aí, da conduta do próprio Chico Xavier, que quando percebeu que havia um ladrão roubando o paletó, a calça do seu terno do varal, ele saiu correndo atrás do bandido para lhe entregar o paletó, porque o bandido ia usar a calça, ia ficar sem o paletó. Chico Xavier, então, quis entregar o paletó para que aquele que estava roubando utilizasse a roupa por completo. Parece muito com a recomendação do Cristo, Porque ele diz aí, aquele que se prepara para lhe tirar a túnica, ou seja, lhe roubar, você tem que dar mais para ele. Vejamos a interpretação de Kardec. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. O que Kardec quer dizer com essa introdução? Ele está dizendo que no nosso planeta ficou convencionado que os homens podem agredir outros homens se for para lavar a sua honra, se for para responder a uma ofensa. Isso é convenção humana, especialmente daqueles materialistas, daqueles que estão dedicados às paixões terrenas. Todos eles vão dizer, você tem que se impor, você tem que responder às ofensas, você não pode levar desaforo para casa, você tem que agredir quando for agredido. Isso é o que está convencionado no nosso planeta. O chamado ponto de honra. Salvar a nossa honra. Que nada mais é que exaltar nossa personalidade, nosso ego, quando respondemos a uma ofensa. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Se alguém feriu seu olho, fira também o olho dele. Se alguém tirou um dente seu, tire também um dente do outro. Lei essa que se harmonizava com a época em que Moisés vivia. Jesus, porém, veio e disse o quê? Retribui o mal com o bem. Então Jesus foi muito claro em derrogar a lei mosaica. Não mais olho por olho e dente por dente. Se alguém te faz o mal, retribui com o bem, não com o mal. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Kardec vai explicar isso. Jesus não está dizendo para nós aceitarmos o crime. Jesus não está dizendo para não exercermos a legítima defesa. Não é isso. E Kardec vai explicar. Jesus não quis dizer que nós devemos estimular o crime e permitir que os maus dominem a sociedade. Não é isso. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, o orgulhoso, o vaidoso, ele nunca vai entender o oferecer a outra face, porque ele não consegue deixar de responder a uma ofensa. Inclusive, ele acha que isso é um ato de covardia, que um homem covarde que não responde às ofensas. Mas é porque eles têm uma visão limitada. Kardec então vai dizer,
Nós devemos ouvir, ler esse preceito do Cristo ao pé da letra? Não. Porque da mesma forma que Jesus falou para arrancarmos o olho que é objeto de escândalo, ele não quis dizer que nós devemos enfiar uma faca aqui e arrancar de fato um olho, porque nós olhamos de forma apaixonada por uma mulher casada, por exemplo, com lascívia, com desejo, ou se nós vimos coisas que não devíamos ver, por isso nós devemos arrancar o nosso olho com violência? Não, não é para interpretar ao pé da letra. Então o mesmo ocorre nessa parte. Jesus não quer que a gente estimule o crime, que a gente deixe de punir um criminoso aqui na Terra, não é isso. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria a ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Então Kardec está dizendo, se nós tomássemos ao pé da letra o que Jesus disse, condenaríamos repressão legal, ou seja, o trabalho da polícia, o trabalho do juiz de direito, que pune o criminoso. Se tomar ao pé da letra esse ensino do Cristo, o juiz não poderia julgar, o policial não poderia prender. Então, a repressão legal exercida pela polícia, pelo juiz, é uma atitude prevista na lei divina. Jesus não está dizendo que nós devemos estimular o crime. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Olha como Kardec é claro de que Jesus não condenou a legítima defesa. Os bons têm o direito de se defender dos maus, senão os bons serão rapidamente vítimas dos maus. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Olha que frase forte de Kardec. Está muito claro aqui o direito à legítima defesa, baseado no instinto de conservação. Jesus não quer que nós estendamos nosso pescoço ao assassino. Não é isso que ele quis dizer. A autopreservação, a autodefesa é uma lei da natureza. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Kardec deixa claro, então, que o objetivo de Jesus foi condenar a vingança, não a legítima defesa, não de evitar o mal, não de punir o criminoso, nem de reprimir o mal na terra. Jesus não estava estimulando o crime, ele estava condenando a vingança. Tanto é que no direito penal, no direito aqui da terra, se ensina há muito tempo que o direito penal não se vinga. O direito penal ele é destituído de sentimento. Então, a pena aplicada ao infrator não é por vingança. Isso era antigamente, no olho por olho, dente por dente. Na lei de Hammurabi, né? No Código de Hammurabi. Então, Jesus, da mesma forma que a nossa lei não condena a vingança e não a repressão ao mal, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Oferecer a outra face, então, é não pagar o mal com o mal. É oferecer outra resposta, outra face daquela moeda da violência. Ao invés de devolver com agressão, oferecer uma outra face, uma outra visão, um outro gesto. O homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma.
que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Por isso, Chico Xavier vai dizer para o seu amigo que foi vítima de um assalto que estava feliz, porque antes aquele amigo dele, o Arnaldo, né, era ofensor. Hoje ele era o ofendido. E isso era um motivo de felicidade para o Chico, porque vale muito mais ser o ofendido do que o ofensor, o enganado do que o enganador. Porque quem engana, quem ofende, quem violenta, está cavando uma própria cova de sofrimentos, está plantando um mal que irá ter que colher no futuro. Enquanto que aquele que sofre o mal está expiando, está se livrando de uma dívida. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo. Então, Jesus condenava a vingança, condenando o duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. O que é o duelo, que era muito comum naquela época? Qualquer pessoa que se sentisse ultrajada na sua honra poderia propor um duelo, em que eles se entregariam a um combate e quem sobrevivesse teria sua honra lavada e não seria punido por isso. Então, era simplesmente alguém matar o outro por conta de um orgulho ferido, e era muito comum naquela época. Jesus então veio condenar o duelo, a vingança. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Então, qual o sentimento oposto à vingança? Fé na vida futura, fé na justiça de Deus, que não deixa impune o mal. Então, em qualquer diálogo que se faz com as sombras, com os espíritos inferiores, imperfeitos e maus, nós sempre destacamos: nós não temos o direito de exercer a justiça divina pelas nossas próprias mãos. Devemos deixar a justiça de Deus para punir os maus. Não cabe a nós, não cabe ao perseguidor, ao obsessor, ser o braço da justiça divina. Então, devemos perdoar quando somos ofendidos. Não buscar a vingança, não buscar ser esse braço da justiça de Deus. Deixar que a justiça divina se aplique para aquela pessoa, perdoando o mal que ela fez, suportando com paciência esses golpes que nos dão na terra. O cristão precisa dar o testemunho, precisa suportar os golpes que sofre, faz parte da vivência cristã. A perseguição, os ataques, os golpes. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então Kardec é claro ao demonstrar que quanto mais nos elevarmos pela vivência cristã, pela prática do bem, pela prática da caridade, por nossa ascensão espiritual, pelo autoaperfeiçoamento, menos vamos nos ofender com as práticas do homem infeliz, do homem inferior, do homem mau aqui na terra. Que fique claro isso. Quanto mais nos elevarmos, menos nos ofenderemos, menos o nosso orgulho será ferido. Agradeço então a presença de todos em mais um estudo e peço à espiritualidade amiga que abençoe a cada um, a todos aqueles que buscam as nossas palavras para estudar, para apreender cada vez mais as lições do Evangelho e principalmente colocá-las em prática nas suas existências, no seu cotidiano, seja com a família, seja com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho, enfim, com a convivência humana na Terra. Planeta este que sempre trará inúmeros exemplos de vingança, de ódio, de inimizades, mas que compete ao cristão verdadeiro demonstrar através do exemplo, do testemunho, do perdão das ofensas, esse caráter divino, essa outra face ensinada por Jesus no momento das ofensas.
Saibamos, portanto, o conteúdo da mensagem divina para aplicação em nossas existências, oferecendo a outra face, perdoando as ofensas, esquecendo o mal feito e jamais desejando o mal aos nossos inimigos, aqueles que nos têm por inimigos, já que nós não devemos odiar nem ter inimizades com ninguém. Saibamos enxergar naqueles inferiores anjos no futuro, pessoas que despertarão um dia e, quem sabe, com nosso perdão, a fim de prosseguirmos juntos nessa estrada evolutiva que nos leva ao Pai. Agradecemos, portanto, mestre amigo, e pedimos que essa paz, esse envolvimento, atinja esses irmãos menos afortunados, que ainda se dedicam ao mal, que ainda pensam estar num caminho de prazeres fáceis que levarão a eles as alegrias do mundo, mas que, na verdade, trazem um vazio imenso, uma ausência de elevação que trará muito sofrimento e tristezas no futuro. Que cada um deles possam despertar para uma vida mais digna, para uma vida voltada ao bem, à prática da caridade, ao perdão das ofensas e, especialmente, à reforma íntima, expiando para suprimir o mal feito e saldar as dívidas, as tantas dívidas que possuímos perante a consciência divina. E que nós outros, já despertos pela doutrina espírita, pelo cristianismo, possamos nos orientar através dessas mensagens para que não repitamos os erros do passado e caiamos nas mesmas armadilhas colocadas por nós próprios ou por nossos inimigos espirituais, por nossos obsessores, por aqueles que desejam nos influenciar negativamente para a nossa queda, visando a nossa queda moral. Estejamos, portanto, vigilantes para não ouvir as insinuações do mal e muito menos aos seus conselhos, aos seus direcionamentos infelizes, evitando assim a queda de sintonia, a quebra de padronização superior desse contato que buscamos diariamente junto aos nossos irmãos superiores. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos mais uma vez e até o próximo estudo.